Fim dos tempos. Mensagem profética em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Nesta mensagem profética, vamos abordar os sinais dos últimos tempos e os comportamentos que o apóstolo Paulo descreve como característica dos dias finais. A mensagem será dividida em 4 partes, cada uma focada nos versículos que descrevem as atitudes e o estado espiritual das pessoas nesse fim dos tempos. Primeira parte. Iniciaremos com uma análise dos versículos 1 e parte do 2, onde o apóstolo Paulo introduz a temática dos tempos difíceis que virão. Ele menciona uma série de comportamentos negativos, começando com homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, entre outros. Nesta parte, discutiremos o impacto desses comportamentos na sociedade e na vida espiritual, destacando como esses traços de impiedade se manifestam e afetam as relações humanas e a comunhão com Deus. Segunda parte, vamos concluir o versículo 2 e prosseguir para o versículo 3, que continua destacando características indesejáveis nas pessoas, como blasfêmias e desobediência aos pais. Este versículo nos alerta sobre a importância de proteger nossa comunhão com Deus, preservar as relações familiares interpessoais e manter os valores fundamentais. Terceira parte. Vamos explorar a última parte do versículo 3, onde o apóstolo Paulo menciona características como irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, entre outras. Trataremos da importância de compreender essas atitudes negativas e analisaremos como sua presença contribui para um ambiente de desamor e desintegração moral. Além disso, refletiremos sobre a necessidade de cultivar virtudes opostas, que promovam a harmonia e a integridade no convívio social e espiritual. Quarta parte, vamos explorar os versículos 4 e 5. Neles, o apóstolo Paulo menciona traidores, obstinados, orgulhosos, entre outros. Ele conclui com uma advertência sobre aqueles que têm a aparência de piedade, mas negam o seu poder. Nessa sessão, abordaremos a hipocrisia religiosa e a busca desenfreadas por prazeres, contrastando esses comportamentos com o verdadeiro chamado à santidade e à piedade genuína. Através desta mensagem profética, nosso objetivo é fornecer uma compreensão profunda das advertências do apóstolo Paulo sobre os últimos dias, ajudando os crentes a discernir os tempos e a manter uma postura de vigilância espiritual. Cada parte dessa mensagem profética não apenas revelará os desafios que enfrentaremos como igreja do Deus vivo, mas também nos inspirará a buscar uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Cristo em sua palavra, mesmo em meio às dificuldades. Primeira parte. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos." Essa profecia bíblica sobre os últimos dias, ou o fim dos tempos, é um alerta profética para os crentes de todas as épocas. Ela destaca as dificuldades, adversidades e os desafios que a Igreja de Cristo enfrentará à medida que o fim dos tempos se aproxima. A expressão últimos dias é um tema recorrente em vários textos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e geralmente se refere a um período futuro marcado por eventos significativos ou cataclísmicos antes do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Esse período será caracterizado como tempos trabalhosos, ou tempos difíceis de suportar, uma época de tribulação, apostasia, conflitos morais e espirituais. No contexto do Novo Testamento, essa expressão é frequentemente interpretada como um período iniciado pela primeira vinda de Cristo, que se estende até o seu retorno. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Este trecho profético é interpretado como uma advertência aos cristãos para permanecerem vigilantes e perseverantes na fé, mantendo-se fiéis aos ensinamentos da palavra de Deus apesar das crescentes tentações e provações. Isso reflete a expectativa de que os tempos precedentes ao retorno de Cristo serão marcados por uma moralidade decrescente, por lutas e desafios espirituais significativos, um chamado para o autoexame e a renovação espiritual, incentivando os crentes a se contrapor à extrema impiedade e à decadência moral prevalecentes em nossos dias. As características proféticas da extrema impiedade dos últimos dias são um aviso do Espírito Santo sobre os desafios morais e espirituais que enfrentaremos nesse tempo final, que antecedem o arrebatamento e a segunda vinda do Senhor.
Os cristãos de todas as épocas devem estar preparados e encorajados a permanecer firmes na fé em Cristo para superar as dificuldades, desafios e lutas ao nosso redor. Devemos confiar sempre no Espírito Santo para nos orientar, guiar e fortalecer. Aleluia! À medida que o fim se aproxima, os tempos se tornam cada vez mais difíceis em nossa sociedade. Por isso, encorajo você a assistir esta mensagem profética até o fim. Você aprenderá sobre cada uma das características da impiedade dos últimos dias em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. E compreenderá a manipulação que essas características pecaminosas podem causar na vida espiritual. Além disso, você receberá maior discernimento do Espírito Santo para evitar esses traços de caráter pecaminosos em sua vida para não cair nas ciladas do diabo. Primeira característica: homens amantes de si mesmos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Essa triste realidade já pode ser testemunhada em nosso mundo atual. Homens e mulheres que se tornaram amantes de si mesmos. O conceito de homens amantes de si mesmos refere-se a um traço de impiedade que o apóstolo Paulo adverte como um sinal dos tempos difíceis que viriam. Essas pessoas são caracterizadas por uma profunda egocentricidade e uma prioridade exagerada em relação aos próprios interesses e desejos. Essas pessoas egoístas priorizam suas próprias necessidades em detrimento dos outros e muitas vezes desconsiderando o bem-estar alheio. Elas têm uma visão exagerada de si mesmas, subestimando e desvalorizando os demais. Além disso, demonstram pouco ou nenhum apreço pelas ações dos outros, adotando uma atitude de merecimento e acreditando que tudo o que recebem é exclusivamente resultado do seu próprio esforço, trabalho e competência. Não reconhece com gratidão as vitórias e a ajuda do Senhor, ignorando as consequências de suas atitudes para o seu futuro eterno. Esse traço de caráter pecaminoso é prejudicial ao crescimento e à edificação espiritual, podendo comprometer relacionamentos saudáveis e a comunhão com os irmãos na igreja. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Este versículo destaca que, ao viver na luz de Cristo, refletimos essa luz em nossas relações com os outros. A verdadeira comunhão entre os crentes é um sinal claro de que estamos caminhando na luz de Cristo. Além disso, essa comunhão é um testemunho da purificação contínua que recebemos através do sacrifício de Jesus, nos mantendo livres de pecado e fortalecendo nosso vínculo com Ele e com os demais. É importante destacar que, embora os amantes de si mesmos sejam considerados como um sinal de extrema impiedade dos últimos dias, é essencial que andemos na luz, cultivando o amor, a compaixão e a plena comunhão com os irmãos. Em vez de sermos amantes de nós mesmos, somos chamados a compartilhar o Evangelho e a demonstrar o amor de Deus através de nossas ações. Nosso objetivo é libertar os cativos e oprimidos para que recebam a salvação eterna em Cristo Jesus. Assim, refletiremos sua graça e misericórdia em nossas vidas. Segunda característica: os avarentos dos últimos dias. O avarento é alguém que tem uma excessiva avidez por acumular riqueza e muitas vezes é relutante em gastar ou compartilhar seus recursos. O avarento tem aversão extrema em gastar dinheiro. Ele reluta demasiadamente em gastar seus recursos financeiros, mesmo em suas próprias necessidades básicas. O avarento evita despesas essenciais, como cuidados com a saúde ou manutenção de suas propriedades para economizar dinheiro. Essa característica profética dos últimos dias pode resultar em uma vida de privação e solidão, já que a avareza muitas vezes leva à falta de generosidade e à dificuldade em construir relacionamentos expressivos.
É importante lembrar que a busca desenfreada pela riqueza material pode obscurecer os verdadeiros valores espirituais. Assim sendo, é essencial a educação financeira alinhada às Escrituras para encontrar um equilíbrio saudável entre a busca pela estabilidade financeira e a avaliação das coisas eternas que tornam a vida verdadeiramente rica. Nestes últimos dias, podemos testemunhar sobre homens e mulheres que amam o dinheiro acima de tudo. Os tais vivem na prática da avareza, na ganância colossal por riquezas e bens materiais, sem se importarem com os valores espirituais e eternos. Esse traço de caráter negativo dos homens nos últimos dias podem excluí-los do propósito e da vontade de Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A avareza não apenas enfoca no amor ao dinheiro, mas também pode se manifestar na ganância por poder, prestígio ou reconhecimento. Ela nos leva a uma busca incessante por querer mais e mais, sem se importar com as consequências que causará em nossa própria vida emocional e espiritual. Sendo assim, vamos analisar 4 características dos avarentos dos últimos dias, para refletirmos em nosso próprio caráter financeiro, em nossa comunhão com Deus e em nosso futuro eterno. Primeira característica: acumulação excessiva de recursos. Este ponto enfatiza não apenas a imoralidade de acumular riqueza de forma desmedida, mas também alerta sobre as consequências espirituais e emocionais desse comportamento que pode afetar significativamente a nossa vida espiritual e a comunhão com Deus. As Escrituras declaram que ter dinheiro ou riquezas não é pecado, mas amar o dinheiro e as riquezas, isso sim é pecado. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, diz: "O que amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade." O versículo citado ressalta que a busca desenfreada pelo dinheiro e pela riqueza pode levar à insatisfação e à vaidade. Isso indica que ter dinheiro ou riquezas não é o problema em si, todavia sim a maneira como são buscados e empregados. A acumulação excessiva pode levar a injustiças, exploração, a negligência da manutenção da obra de Deus e da assistência aos necessitados, pois os recursos que promovem a pregação do Evangelho refletem a nossa prioridade nos valores do reino de Deus. Mas a acumulação excessiva de recursos motivada pela avareza, além de ser um pecado grave, é também uma questão de fidelidade, integridade e crescimento espiritual. Segunda característica: ansiedade em relação ao dinheiro. A Bíblia aborda a questão da ansiedade em relação ao dinheiro com orientações profundas e advertências, destacando tanto os perigos espirituais associados ao amor ao dinheiro, quanto oferecendo sugestões sobre como lidar com as preocupações financeiras de maneira saudável e confiante. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre a ansiedade em relação à vida diária, incluindo as necessidades básicas como comida e vestimenta. A mensagem central é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No sermão citado por Jesus, ele nos encoraja a confiarmos na provisão de Deus, que cuida até mesmo das aves do céu e dos lírios do campo. Em Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13, o apóstolo Paulo fala sobre aprender a estar contente em qualquer situação, seja na abundância ou na escassez. Ele nos ensina que a verdadeira paz não vem da segurança financeira, mas da confiança em Deus, que supre nossas necessidades e nos fortalece. Portanto, as Escrituras não só advertem contra o perigo de permitir que o dinheiro ou as riquezas se tornem um senhor em nossas vidas, mas também nos encoraja a se educar financeiramente, buscando uma atitude de confiança na provisão de Deus, priorizando os valores espirituais acima dos materiais. Terceira característica: falta de generosidade.
A falta de generosidade é vista na Bíblia como avareza e uma falha moral significativa que afronta diretamente com os valores que as Escrituras promovem, como a bondade, fidelidade, beneficência e assistência ao próximo. A generosidade é destacada como uma virtude essencial que nos encoraja a contribuir na obra de Deus com alegria e prazer. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos encoraja a sermos generosos em nossas contribuições. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O apóstolo Paulo encoraja os irmãos e as igrejas a serem generosos em suas contribuições para ajudar os outros membros do corpo de Cristo, como ocorreu na coleta para os santos em Jerusalém. No versículo citado, o apóstolo fala da lei da semeadura e da colheita para ilustrar que aqueles que dão generosamente também colherão generosamente com a mesma medida de acordo com a sua semeadura. A generosidade é fundamental para a vida espiritual, a prática da fé e para testemunhar da graça divina, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quarta característica e última, preocupação constante com o futuro financeiro. Em Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21, a parábola do rico insensato é um aviso contra o armazenamento excessivo de riquezas terrenas, sem considerar a riqueza espiritual perante Deus. O homem rico na parábola planeja construir celeiros maiores para armazenar sua colheita e garantir sua segurança financeira futura. Entretanto, sua vida termina de repente, exemplificando a futilidade de confiar exclusivamente nas riquezas materiais para a segurança. A mensagem bíblica nos encoraja à fidelidade e a colocarmos nossa confiança em Deus, que conhece todas nossas necessidades. Portanto, devemos priorizar as coisas espirituais, em vez de sermos consumidos pela ansiedade do futuro financeiro. Hoje somos chamados a refletir sobre esse aviso profético, pois a preocupação constante com o futuro financeiro é uma questão comum e compreensível, especialmente em tempos de incertezas econômicas. Essa ansiedade pode ser motivada por preocupações legítimas sobre a estabilidade e a capacidade de atender às necessidades básicas da família. Portanto, cuidado com a busca desenfreada por dinheiro ou riquezas terrenas, pois essa atitude cega nossos corações para as verdadeiras riquezas espirituais que o Senhor deseja para nós. Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Devemos sempre lembrar que a verdadeira riqueza reside em nossa comunhão íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo e o seu reino. Assim, em meio a um mundo repleto de avareza que valoriza o materialismo, somos chamados a ser diferentes. Devemos desenvolver uma atitude de generosidade e contentamento, confirmando que todas as coisas boas vêm do Senhor, como diz as Escrituras. Porque tudo vem de ti, e do que é teu, to damos. 1 Crônica, capítulo 29, versículo 14. Tudo o que temos veio do Senhor. Assim, ao compartilhar nossos recursos, estamos reconhecendo e agradecendo ao Senhor por suas bênçãos e provisões. E ao praticar os princípios das primícias, dízimos e ofertas, estamos demonstrando a nossa atitude de generosidade, fidelidade, honra e a confiança que temos em nosso Pai eterno. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Terceira característica: presunçosos. A presunção se refere ao ato de presumir, ou seja, de supor algo como verdadeiro ou provável sem ter uma base sólida ou evidência para isso. Também pode envolver uma atitude de arrogância.
autoconfiança excessiva ou excesso de autoestima, levando uma pessoa a ser considerada superior ou mais importante do que os outros. Portanto, a presunção muitas vezes está associada a uma postura de orgulho e falta de humildade. Por exemplo, o indivíduo presunçoso pode presumir que está sempre certo, mesmo sem evidências concretas para apoiar suas afirmações, sem considerar as opiniões dos outros. A presunção pode ser vista como um traço de personalidade negativo, pois pode levar a uma falta de humildade e respeito pelos outros. É importante equilibrar a autoconfiança saudável com a modéstia e a consideração pelas opiniões e sentimentos dos outros para manter relacionamentos saudáveis e construtivos. Em resumo, a presunção envolve a tendência de assumir algo sem uma base sólida ou de ter uma visão orgulhosa de si mesmos em relação aos outros. Uma pessoa presunçosa geralmente exibe várias características que podem torná-la facilmente identificável. No entanto, é importante notar que ninguém é prejudicial ao tempo todo. Essas características podem variar em intensidade. Portanto, vamos analisar algumas características comuns de pessoas presunçosas. Primeiro, exibicionismo. Pessoas presunçosas muitas vezes têm uma necessidade constante de se exibir. Eles podem destacar suas conquistas, habilidades ou posses de maneira excessiva, buscando validação e admiração. Segunda, a arrogância. A presunção frequentemente se manifesta na forma de arrogância. Pessoas presunçosas podem ter uma atitude superior em relação aos outros, considerando-se superiores em termos de inteligência, habilidades ou status. Terceira, falta de humildade. A humildade geralmente não é uma característica associada às pessoas presunçosas, pois os presunçosos têm dificuldade de reconhecer suas falhas ou admitir quando estão errados, preferindo manter uma fachada de perfeição. Quarta, necessidade constante de atenção. Pessoas presunçosas podem buscar constantemente atenção e elogios. Elas podem ficar desconfortáveis quando não são o centro das atenções e podem tentar chamar atenção de maneiras exageradas. Quinta, desprezo pelos outros. Uma pessoa presunçosa pode ter uma tendência a menosprezar os outros, ignorando as opiniões e conquistas alheias. Isso pode criar dificuldades nas relações interpessoais. Sexta, competição excessiva. A competitividade é comum entre as pessoas presunçosas. Elas veem a vida como uma competição constante e podem sentir a necessidade de provar continuamente sua superioridade em diferentes aspectos. Sétima, falta de empatia. Pode haver uma falta de empatia em relação aos sentimentos e experiência dos outros. A presunção pode levar à insensibilidade em relação às necessidades e preocupações alheias. Oitava, incapacidade de aceitar críticas. Pessoas presunçosas muitas vezes têm dificuldade em lidar com críticas construtivas. Elas podem rejeitar uma crítica construtiva, interpretando-a como uma ameaça à sua autoimagem. A presunção também pode ser uma defesa contra inseguranças profundas. É importante lembrar que essas características podem se manifestar em graus variados, porque as pessoas são complexas, podendo variar comportamentos diferentes em diferentes contextos. Entretanto, em Provérbios capítulo 16, versículo 18, a palavra de Deus nos adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É importante lembrar que a presunção e a arrogância são caminhos que nos afastam da graça de Deus. Em vez de confiar em nossa própria sabedoria, devemos humildemente considerar a soberania do Senhor em nossas vidas. Em Tiago 4,6, somos novamente advertidos: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sejamos humildes em obedecer o seu chamado com amor, gratidão e responsabilidade. Que possamos sempre lembrar que a verdadeira grandeza vem da humildade diante do Senhor e não da presunção e orgulho diante dos homens. Portanto, sejamos humildes em nossas atitudes e comportamentos, pois somos todos dependentes da graça de Deus em nossas vidas. A presunção, com suas raízes na soberba e no orgulho desmedido, traz consigo tristes consequências que refletem em diversos aspectos da vida. Quando alguém se entrega à presunção, as consequências podem ser profundas e impactar relacionamentos, oportunidades e até mesmo a própria vida espiritual.
O exemplo do fariseu e do publicano na parábola de Jesus, em Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14, destaca claramente as consequências da presunção. Enquanto o fariseu se vangloriava de sua justiça, o publicano reconhecia humildemente sua necessidade de perdão. Jesus nos ensina que é o coração humilde que encontra o favor aos olhos do Senhor. A presunção pode resultar em isolamento espiritual, impedindo-nos de experimentar a plenitude do amor, perdão e da comunhão com Deus. Entretanto, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e, precedendo a honra, vai a humildade. Provérbios capítulo 15, versículo 13. A presunção e orgulho podem criar uma barreira entre a pessoa e sua trajetória espiritual, impedindo-a de experimentar a graça, a compaixão e a humildade. A presunção é uma trilha perigosa que, ao invés de elevar em honra, pode levar à queda e à tristeza. Reconhecer a necessidade de humildade e crescimento espiritual contínuo é essencial para evitar as consequências amargas desse traço de caráter pecaminoso dos homens e mulheres dos últimos dias. Queridos, que possamos ser cuidadosos em nossa trajetória com Cristo, buscar a virtude da humildade, reconhecendo a beleza da sabedoria que vem da acessibilidade humilde de nossa própria imperfeição. Em Provérbios capítulo 18, versículo 12, somos advertidos no cuidado com a presunção e a buscar um coração humilde. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Portanto, queridos, nesse fim dos tempos, somos exortados a examinarmos nossos corações em oração, buscando a humildade que nos aproxima do Senhor. Que nesses últimos dias possamos ser cautelosos no cuidado com esse traço de caráter presunçoso e escolher o caminho da humildade. Sabemos que somente nela encontramos a verdadeira graça, vitória e a honra que vem de nosso Senhor, o qual humildemente veio a este mundo e nos deixou um grande exemplo de humildade. Quarta característica: soberbos. As Sagradas Escrituras nos advertem contra a soberba, um traço de caráter pecaminoso que frequentemente se infiltra nos corações dos homens. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Essa passagem nos alerta para a perigosa trajetória da soberba, que muitas vezes nos faz esquecer da nossa dependência de Deus, causando a ruína, a queda e a destruição. Quando permitimos que a soberba cresça em nossos corações, nos distanciamos da humildade que o Senhor tanto valoriza em nós. Em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Aqui vemos claramente que Deus se opõe aos soberbos, mas concede graças aos humildes. Deus é contra a arrogância e a exaltação própria. Devemos, portanto, refletir sobre nossas atitudes e buscar a humildade, reconhecendo que todas as boas dádivas vêm do Senhor. Em Provérbios capítulo 11, versículo 2, somos exortados no cuidado com a soberba. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A afronta e a desonra é o destino daqueles que elevam seus corações na soberba. Contudo, a sabedoria habita nos corações humildes, desejando sempre aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A soberba é um estado de espírito caracterizado por arrogância, orgulho excessivo e uma opinião elevada de si mesmo por falta de humildade. A soberba é o pecado da pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. O soberbo tem uma visão distorcida de si mesmo, achando que é melhor que os outros. Vamos analisar 10 características do homem soberbo. Primeira característica: a arrogância. O homem soberbo tende a exibir uma atitude arrogante, considerando-se superior aos outros e menosprezando aqueles que ele percebe como inferiores. Segunda característica: falta de humildade. Os humildes são ensináveis, são dependentes de Deus e desejam submeter-se à sua vontade. Os humildes têm a capacidade de influenciar outros a serem humildes também. Ser humilde é entender seu verdadeiro valor. Deus lhe ama porque Ele lhe criou, não por causa de sua aparência ou das coisas que você faz.
Uma pessoa humilde reconhece que seus sucessos vêm de Deus e acredita que é Ele que o capacita para vencer e conquistar. Geralmente, a humildade está ausente na pessoa soberba. Entretanto, Deus promete exaltar aos humildes. Terceira característica: orgulho excessivo. Uma pessoa soberba muitas vezes se orgulha demasiadamente de suas realizações, habilidades ou posição social, chegando ao ponto de menosprezar as capacidades ou qualidades dos outros. Quarta característica: desprezo pelas opiniões dos outros. O homem soberbo pode desconsiderar as opiniões e perspectivas dos outros, acreditando que suas próprias ideias são sempre superiores e não precisam ser questionadas. Quinta característica: incapacidade de aceitar críticas. Uma pessoa soberba pode ter dificuldade em aceitar críticas construtivas, pois interpreta isso como uma ameaça ao seu ego inflado. Sexta característica: busca constante por reconhecimento. O homem soberbo busca incessantemente validação e reconhecimento dos outros, muitas vezes medindo seu valor pelo que obtém externamente, em vez de uma compreensão interna de seu verdadeiro valor. Sétima característica: inflexibilidade. Na Bíblia, a palavra inflexível não é mencionada diretamente, mas princípios como a firmeza na fé e a obediência a Deus podem ser associados a essa ideia de inflexibilidade que o Senhor espera de nós. Contudo, a soberba pode levar à inflexibilidade arrogante, pois uma pessoa soberba é relutante em admitir erros, mudar de opinião ou considerar que não possui todas as respostas. Oitava característica: competitividade destrutiva. O homem soberbo pode se envolver em uma competição constante, não para crescer ou colaborar, mas para afirmar sua superioridade sobre os outros. Nona característica: desrespeito pelo outro. A soberba muitas vezes leva a uma falta de respeito pelos sentimentos e necessidade dos outros, pois o foco está primeiramente em si mesmo. Décima e última característica: queda em potencial. Como referência na mensagem bíblica anterior, a soberba precede a ruína. Uma pessoa soberba pode estar em maior risco de experimentar quedas em sua vida pessoal, profissional e espiritual. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus nos exorta: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É importante notar que todos nós podemos manifestar traços de soberbas em diferentes momentos, mas a chave é reconhecer que esse comportamento de caráter pecaminoso dos últimos dias pode afetar nossas vidas em vários aspectos, trazendo ruína e a queda. Portanto, devemos trabalhar para cultivar a humildade e o respeito pelos outros, pois somos exortados a examinar nossos corações em oração, pedindo ao Espírito Santo que revele qualquer traço de soberba em nossas vidas. Assim podemos nos humilhar diante do Senhor em arrependimento para sermos perdoados e curados. No livro de Salmos, capítulo 73, versículo 6, somos exortados no cuidado com a soberba. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. O caminho da arrogância é uma trilha de violência daqueles que se entregam à soberba e que, consequentemente, atrairão sobre si mesmos um triste fim de desolação. O salmo citado descreve claramente a situação dos soberbos. A Bíblia nos anuncia sobre o triste destino daqueles que se elevam acima dos outros, sem considerar a vontade de Deus. O profeta Jeremias nos lembra que Deus, em sua justiça, promete retribuir aqueles que se entregam à soberba. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Jeremias capítulo 50, versículo 32. Neste texto vemos o triste fim dos soberbos que tropeçarão, cairão e serão desolados totalmente, sem que ninguém os erga. Assim sendo, queridos, com muita humildade em meu coração, eu convido a cada um de nós a refletir sobre nossas atitudes diante do Senhor Jesus e dos outros.
A soberba não só nos afasta da graça de Deus, mas também nos encaminha para um destino triste e desolador. Que possamos buscar a humildade, reconhecendo a soberania de Deus e vivendo em conformidade com a sua vontade, e assim evitaremos o triste fim reservado aos soberbos. Que possamos humildemente confiar no Senhor Jesus Cristo, sendo totalmente dependentes dele em nossa trajetória de fé. Bem, queridos, chegamos ao final da primeira parte desta mensagem profética, a extrema impiedade dos últimos dias. Entretanto, se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça sua inscrição para não perder a segunda parte dessa mensagem. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like e seja bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.